Aí, e as portas de vidro deixaram também um tanto quanto mais abafado, mas esse calor está em todo canto. Os ventiladores não dão conta, então nós vamos ter que botar esse ar-condicionado, gente. E quem começou uma boa obra é fiel. Amém? Por Deus, eu quero lhe convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Devarim, capítulo de número 32. Livro de Devarim, aleluia, capítulo de número 32. Devarim é fácil de encontrar. O quinto livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aleluia. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, também conhecido como Devarim. Se é costume dessa igreja ler Bíblia sentado, fique sentado. Mas se é costume dessa igreja ler Bíblia em pé, eu já vos convido a se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como de costume, muitos irmãos faltando, né? Muitos irmãos faltando, mas ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio. Quero já deixar um abraço para os visitantes nessa noite. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 32, verso de número 35. Os que acharam, digam: meu Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: a mim pertencem a vingança e a recompensa ao tempo em que seus pés resvalarem. O dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Eu vou ler novamente para ficar embutido na sua mente. A mim pertence a vingança e a recompensa ao tempo em que os seus pés resvalarem. O dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Agora abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, o qual narrara João capítulo de número 3, verso de número 36. Ó, bendito seja o nome do Senhor. João capítulo de número 3, verso de número 36. Glória seja dada a Jesus. A Ele seja a honra, seja a glória para todo sempre. Só Ele é digno de ser adorado aqui nessa casa. Encontrar João capítulo 3, verso 36, que nos diz assim as Sagradas Escrituras: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Para ficar gravado na sua mente, eu vou contar até 3, e você vai ler esse verso de número 36, que hora nós acabamos de ler. 1, 2, 3. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sente aí dando glória a Deus. Sente aí dando aleluia. Soberano, amado Deus, eterno Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez neste dia, meu Senhor, Deus, eu apresento a minha vida nas tuas mãos, reconhecendo ao meu Senhor que sou um homem falho, pecador, e careço do seu perdão mais uma vez nessa noite. Deus, me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, para que eu possa ministrar a tua poderosa palavra, ainda em concordância com o coração da tua serva que me antecedera. Eu rogo a tua compaixão nessa noite, para que o Senhor permaneça falando conosco nesse lugar, e que todos nós possamos sair desta reunião convictos que o teu amado Espírito falou conosco. Aqueles que assim concordam com essa oração, digam graças a Deus. Queridos amados irmãos em Cristo, quando nós nessa noite fazemos menção desses 2 livros da Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio
e o livro, aleluia, do qual escrevera o querido apóstolo João. Parece que não há conexão entre os dois livros, parece que não há semelhança alguma, mas tanto no livro que nós lemos, do capítulo de número 32, do verso 35 de Deuteronômio, como também o livro de João, capítulo de número 3, do verso de número 36, há uma palavra nessa noite no coração de Deus, para mim e para o seu coração, aleluia. Este tema de Deuteronômio que nós lemos é um tema muito conhecido na história, aleluia, da igreja pós-Bíblia Sagrada, pois nesta passagem aqui, o irmão Jonatas Edwards pregara esse sermão no dia 8 de julho, aleluia, de 1741, ali na Inglaterra, onde ele pregara o conhecido sermão, pecadores na mão do Deus irado. Essa mensagem que Jonatas Edwards pregara, até os dias de hoje, ecoa em nossa mente. A cidade era uma cidade conhecida como Enfield, Connecticut, uma cidade da Inglaterra, onde nos auditórios, aleluia, que era de costume, os pregadores se reunirem, e a plateia, aleluia, os ouvintes, eles se dirigiam para ouvir a palavra do Senhor. Era como se fosse um ambiente como esse que nós estamos, onde as pessoas sabiam que os pregadores estariam selecionados, e eles vinham ouvir, aleluia, Deus falar. Eles se dirigiam de todas as regiões de Enfield para poder ouvir a palavra do Senhor. Mas interessante, amados e queridos, que naquele dia 8 de julho, alguma coisa aconteceu de forma surpreendente. Quando Jonatas Edwards começou a pregar o sermão, que tinha por título Pecadores na mão do Deus irado. Observe que a expressão do tema é uma expressão que logo chama a nossa atenção, porque a expressão da pregação de Edwards é que os pecadores estavam caindo na mão de um Deus irado. Em verdade que o tema dessa mensagem já causou um efeito muito grande naquele ano de 1741, já aproximadamente há 283 anos atrás. O tema da mensagem, aleluia, já fazia com que todo o auditório ficasse com os olhos fixos, aleluia, no pregador. Porque agora o que me chama a atenção é que já naquela época, há quase 300 anos atrás, já tinha a percepção da boca daquele que mais ministrava, de que a geração daquela época é uma geração que estava na mão, aleluia, de um Deus irado. E quando nós citamos Deus irado, nós percebemos no princípio da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, nós observamos Deus Elohim se manifestando aos homens sobre a face da terra, por intermédio, aleluia, de tudo quanto ele criara. É interessante que no sexto dia, a Bíblia nos mostra que Deus faz o homem, a sua imagem e a sua semelhança o fez. É interessante, bendito seja o nome do Senhor, que a princípio Adão foi feito para conhecer a morte. Quando Deus fizera Adão, era para que o mesmo tivesse vida eterna. Havia sido feito a semelhança de Deus, tendo o poder evolutivo de escolher aquilo que ele bem queria. Mas interessante, amados e queridos, que existe um princípio aqui que fica muito latente, aleluia. Já era a viração do dia, quando o Espírito Santo falava isso ao meu coração. Deus, ele faz o homem, e Deus lhe dá algumas recomendações acerca da árvore que estava no jardim do Éden. Mas observe que o Deus amoroso, o Deus que faz o homem para ter comunhão com ele, porque era na viração do dia que se ouvia que a palavra rema passeava no jardim do Éden. Para os mais estudiosos, subpense que era o próprio Jesus Cristo que passeava ali para falar com Adão. Mas observe, amados e queridos, que o homem veio pecar contra Deus por causa que havia feito aquilo que Deus não mandara. O homem passou agora a ser um desobediente. O homem passou
origem é uma classe que é conhecida como classe dos pecadores. O homem peca contra Deus, o homem desobedece os mandamentos divinos, e devido a isso, amados e queridos, o homem ele é jogado para fora do jardim do Éden. Agora observe que interessante, o homem estava vivendo em um lugar que o próprio Deus havia preparado para ele. No jardim do Éden não lhe faltava coisa alguma. No jardim do Éden, o homem não tinha preocupação nenhuma. No jardim do Éden, era onde, aleluia, o homem gozava de uma íntima comunhão para com o seu Deus. Mas por causa do seu pecado, da sua desobediência, o homem agora é expulso do jardim do Éden. O homem agora sai do projeto que Deus havia feito para ele. É como se está na expressão armadilha. Segundo Aristóteles, a expressão armadilha, ela significa, dentre algumas coisas, errar o alvo, sair dos parâmetros divinos, desobedecer uma regra social. Segundo Aristóteles, a armadilha personifica todo aquele que peca, todo aquele que sai da direção de Deus. Mas observe, amados e queridos, que por causa deste pecado, o homem agora vive distante de Deus. O homem não tem mais a comunhão, aleluia, como tinha no princípio. Então o homem passou agora a ser, não somente ter a semelhança de Deus, mas o homem passou agora a ter o rótulo de pecador. E observe que quando Jonathan Edwards, que ele prega este sermão, pecadores na mão de um Deus irado, observe que eu trouxe para vocês o princípio de Deus para com nós outros, que é um Deus que quer o melhor para mim, é um Deus que quer o melhor para você, estando você dentro da obediência, estando você nas circunstâncias da Bíblia Sagrada. Porque o Salmo de número 119, do verso de número 11, está nos alentando: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista está mostrando que é uma diretriz para não pecar contra Deus, de guardar a sua palavra, de guardar a sua palavra. Quando Jonathan Edwards pregara um sermão, pecadores na mão de um Deus irado, um que vai se desenrolar no contexto é de assombrar, queridos amados irmãos em Cristo. Segundo os historiadores, quando Edwards estava pregando acerca de um Deus que se ira, pregando acerca de um Deus que faz justiça, está narrado no livro Os Heróis da Fé, quando Orlando Bauer, ele chega a dizer, dentro do contexto, que as pessoas se agarravam nos bancos da igreja, porque elas tinham a percepção que o inferno estava aberto e estava sugando as vossas almas. O sermão pecadores na mão de um Deus irado é uma sermão tão forte que é como se estivesse falando o que a Bíblia diz em João capítulo de número 16, do verso de número 8, quando ele vier. Observe o que João diz: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João está dizendo que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jonathan Edwards está pregando, era como se o Espírito Santo adentrasse no coração dos ouvintes e eles entendessem de fato que as suas vidas eram vidas pecadoras, eram vidas que não estavam alinhadas com a santidade. Eu estava ainda ontem falando com meu Deus, era a viração do dia enquanto eu orava, ainda no dia anterior, na madrugada, buscando a face do meu Senhor. Eu falava com ele em espírito, e eu falava: meu Senhor, se nos dias de hoje Jeremias estivesse por aí, ninguém chamaria Jeremias para pregar em nenhuma igreja. Se porventura o querido Paulo estivesse também fazendo turismo ou passeando aqui na cidade de Itabuna, ninguém ia convidar Paulo para
estivesse passando por essas cercanias e nós tivéssemos ciência que era João Batista que passava por aqui, não chamaríamos ele para pregar. E vocês ficaram estupefatos, porque se o próprio Jesus estivesse passando por essa cercania, as igrejas não chamariam para pregar, porque o sermão de Jesus Cristo, o sermão de Jeremias, o sermão de Paulo, o sermão de João Batista, eram sermões que nos confrontavam, eram sermões que abriam a nossa mente, para que nós entendêssemos que estávamos vivendo uma vida que não agradava a Deus. No contexto da mensagem de Jonathan Edwards, ele chega a dizer em sua mensagem de que era como se o demônio estivesse à espreita, buscando voar nas almas dos pecadores. Observe que a expressão difícil de ouvir é de onde estava dizendo que naquele auditório onde ele estava, as pessoas adentraram para o culto, mas nos seus rostos não tinha sinceridade. Elas estavam ali somente os seus corpos, as suas mentes estavam em outros lugares. Eles chegam à expressão que as suas mentes, as suas faces eram de pessoas levianas, de pessoas mentirosas, que estavam ali naquele culto. Ele chega a dizer que as pessoas que assim pensavam, elas diziam no seu coração: essa palavra não é para mim, esta palavra dura não me pertence. Estava na face deles que eles estavam como os levianos, mas quanto mais o sermão era pregado, mais assustados eles ficavam. Edward chegou a citar no seu sermão que era como, aleluia, se o diabo, o próprio Satanás, estivesse à espreita das almas daquelas pessoas pecadoras. Mais interessante, aleluia, que Edward ele não cansa em dizer no sermão de que os demônios não se apoderaram das almas, e o diabo também, porque era Deus que estava segurando, era Deus que estava impedindo o Satanás de agir, era Deus que estava segurando as forças do mal. Mas quanto mais ele pregava, mais o povo gritava, aleluia, dentro do auditório. Chegou um momento, querido presbítero Júnior, que ouvia-se das ruas adjacentes o grito dos homens clamando por misericórdia e as mulheres gemendo. O texto ainda vai nos dizer que as pessoas saíram correndo, aleluia, com a mão na cabeça, tropeçando umas nas outras, e os pregadores ficavam na porta do auditório, acabando de terminar a mensagem, porque Edward não tinha terminado a mensagem ainda. Mas o pecado daquele povo era um pecado tão explícito que eles não suportaram a verdade. O que de fato nós estamos precisando é que nós tenhamos essa sensibilidade de entender que estamos como nos dias de Edwards, nos dias, aleluia, do grande avivamento na Inglaterra. Amados e queridos irmãos em Cristo, quando no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, está dizendo assim: a mim pertence a vingança e a recompensa ao seu tempo, e que seus pés resvalassem. O Salmo de número 73, do verso de número 2, diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase que escorregaram os meus pés. O salmista está dizendo que ele quase resvalou os pés dele, que ele quase caiu da sua posição. Isso nada mais é do que uma figura de linguagem, que o salmista naquele momento, ele estava com a mente muito carregada acerca de como vivia o ímpio, acerca da prosperidade do ímpio, como o ímpio não tinha nada que lhe aborrecia. O salmista deixou de olhar para Deus e começou a olhar demais para o mundo, e isso pesou tanto, aleluia, nele, que ele diz que ele quase rebalou os pés, que ele quase caíra. A passagem de Deuteronômio é Deus que está lembrando aos israelitas, é Deus que está lembrando para o seu povo, que o
os seus pés irão se resvalar. E Thomas Edward diz assim, que os homens estavam também para cair, por causa do peso do pecado que eles carregavam em suas costas. O pecado era tão grande que eles não tinham força nem para caminhar, eles não tinham força nem para andar, porque o pecado estava sucumbindo na existência deles. É de verdade, amados e queridos, que nós estamos vivendo neste tempo. Não existe mais pecado dentro da igreja. Os pastores não falam mais sobre pecado. As campanhas, como eu tenho falado já há algumas décadas, não cita sobre pecado e conserto. Parece que todos os homens e todas as mulheres, parece que todos os pastores, que todas as missionárias, parece que todos os pregadores, parece que todos que estão ali, parece que nenhum deles tem pecado, parece que eles atingiram um grau mais alto de santidade, enquanto a Bíblia Sagrada, amados e queridos irmãos, ela vai mostrar tanto para mim quanto para você, que nós somos pecadores de fato, que nós somos pecadores sim. Olha o que o profeta Isaías fala, Isaías capítulo de número 59, do verso de número 12, está inserido assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, a ponto que ele cubra o rosto sobre vós e não possa, aleluia, ouvi-los. O profeta Isaías diz que a iniquidade do povo, o pecado do povo daquela dispensação, era um pecado tão grande que tinha uma divisão entre Deus e entre eles. Algumas pessoas pensam, aleluia, que podem viver uma vida de pecado, uma vida dissoluta, e que Deus está aprovando a sua sem-vergonhice, que Deus está aprovando a sua vida levada, aleluia, à vontade do diabo. Mas o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele é um Deus santo, aleluia. Ele é um Deus santo, 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 santo. E dizendo a expressão que santo, santo é o Senhor. Queridos amados irmãos em Cristo, Paulo ele chega a dizer no livro de Romanos, capítulo de número 3, do verso número 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está dizendo ali, não é necessário, como eu costumo dizer, que você seja teólogo. Paulo está dizendo que todos nós pecamos e nós perdemos o acesso que nós tínhamos de fato a Deus. Paulo está fazendo alusão do primeiro homem conhecido como Adão. O provertista, aleluia, ele vai dizer da seguinte maneira, no livro da capa preta, Provérbios capítulo de número 20, do verso número 9, quem pode declarar: eu tenho a consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? Observe que é uma interrogação, é uma pergunta que Salomão está dizendo. Quem porventura pode declarar: eu tenho a minha consciência limpa, livre estou de todos os meus pecados? Na verdade é uma figura de linguagem, que ele está dizendo assim: ninguém tem a consciência limpa, ninguém está livre de todos os seus pecados. A expressão do tema de Jonathan Edwards é que pecadores na mão de um Deus irado. Eu estava hoje falando com o meu Senhor, meu Deus, eu estou preocupado, porque o meu sermão ele não muda a bitola, meu sermão não muda o jeito, tem tanta coisa para pregar na Bíblia Sagrada, e o Senhor sabe muito bem que aquele que muito estuda tem muito para falar, mas eu não consigo pregar outra palavra, eu não consigo perder o meu tempo pregando aquilo que não lhe chame a atenção. Porque observe uma coisa, a sua vida, como eu já lhe expliquei, ela é uma vida tão frágil, tão simples, que você não sabe nem se vai estar aqui amanhã, se vai estar aqui no culto da semana que vem. Nossa vida ela é tão simples, aleluia, que nós não temos, aleluia, tempo para perder. Portanto a expressão é pecadores
mesmos e a verdade não está em nós. Observe o que disse Paulo, observe o que disse Salomão, observe o que disse Isaías e observe também o que diz o apóstolo João. Se nós dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esses textos aqui deixam bem claro para mim e para você, da tribuna lá para frente, que todos nós somos pecadores. Não há ninguém aqui um melhor do que o outro. Não há ninguém que esteja ouvindo esse sermão que seja melhor do que o outro, não. A expressão, amados e queridos, Tiago ele chega a dizer no capítulo 3, do verso 2, Tiago diz assim: afinal todos nós tropeçamos em alguma coisa. Eu estou lhe provando biblicamente que nós somos pecadores de fato, que nós somos falhos, que não tem ninguém aqui, aleluia, que está no pedestal mais alto. Eu só conheço 3 pedestais. Me permita colocar assim dessa forma: está lá em cima, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, está à sua testa o Jesus Cristo, aleluia, e está o Espírito Santo do outro lado. Não cabe mais pedestal para ninguém, não cabe mais. A Bíblia Sagrada, em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, está inserido assim: pois não há homem justo sobre a terra, não há um que faça o bem, não há um homem que nunca peque. Se você parar para tentar entender, a Bíblia está nos falando nessa noite que todos nós somos de fato pecadores. Quando o diabo diz que nós pecamos sempre alguma coisa, há pessoas que pecam na forma de pensar, há pessoas que pecam na forma que se pronunciam, há pessoas que pecam na forma de se vestir, há pessoas que pecam com a sua boca, com palavrões, há pessoa que peca se intrometendo em coisas alheias. Existe tantas áreas para nós pecarmos. Em Marcos capítulo de número 7, do verso 1 em diante, nós vamos ouvir muito especialmente do verso 20, 21, 22 e 23, quando Marcos está narrando acerca dos pecados que encontram dentro de nós. São 15 variações de pecado que está dentro de mim e está dentro de você. Eu estou tentando chamar a sua atenção nessa noite para que você busque ter uma vida santa, que você busque ter uma vida diferenciada, uma vida que venha agradar o Deus vivo. E isso eu digo da tribuna para lá, porque pastor tem que ter vida que agrada a Deus, pastor tem que ter uma vida separada, pastor não pode ser como os demais. Pastor está tomando conta do rebanho do Senhor, ele não pode entrar no modismo. Pastor não pode ser visto como qualquer um que anda na terra. É necessário, aleluia, que se cumpra, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 3, verso 15: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com inteligência e com sabedoria. O pastor também precisa fazer a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada em 2 Crônicas nos diz da seguinte maneira, capítulo 6, verso de 86, está inserido assim na Bíblia: porquanto não existe ser humano que não peque e não cometa erro. De capa a capa, a Bíblia nos mostra que todos nós somos pecadores. Mas o que me chama a atenção é o que Edwards pregou. Ele diz que pecadores na mão de um Deus errado são estações, são diferentes épocas de Deus trabalhar. Como nós ouvimos acerca do que ele mais mostrava, ele dizia que os demônios não se apoderaram das vidas, que o diabo não voava como leão, porque era o próprio Deus que, por misericórdia, segurava a intervenção dos demônios, que não deixava os demônios adentrar e destruir vidas. Era o próprio Deus que agia de misericórdia. Mas o que também nós podemos perceber é que chegará um grande dia que essa misericórdia ela vai sair de ação.
salvação. E o nosso adversário terá acesso livre às almas que estão sobre a face da terra. Naquele auditório as pessoas corriam, naquele auditório as pessoas gemiam, porque a palavra estava entrando dentro deles. É como diz Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de bigume, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Amados e queridos, bendito seja o nome do Senhor. Não tem ninguém aqui dentro dessa igreja que pode salvar a si mesmo. Não tem ninguém aqui dentro dessa casa. Mas eu dei esmola para os fomeados, eu dei roupa para quem estava nu, eu visitei alguém no hospital. Não existe ninguém nessa casa e em lugar nenhum da terra, observe, que tenha poder de pagar o preço pelo seu resgate. A Bíblia Sagrada, no Salmo de número 49, no verso número 7, está escrito assim: mas o homem por si mesmo não pode salvar-se. O salmista diz que mais o homem por si mesmo não pode salvar, nem pagar a Deus o seu resgate. No versículo seguinte, o versículo 8, diz assim: ele com certeza iria acabar toda a sua fortuna e não pagaria a sua dívida a Deus. Não tem como você pagar, mas eu não falto culto, mas eu sou dizimista, eu participo de todas as áreas da igreja, eu ajudo a ação social, eu estou colado com o pastor, eu sou daquelas pessoas que estou pronto para ajudar. Olha para cá, por favor, me dê mais um pouco da sua atenção. Há pessoas que fazem isso tudo, mas elas vão para o inferno, porque elas não têm, aleluia, capacidade nem de perdoar e nem de pedir perdão. Essas coisas também levam para o inferno. Por isso que o salmista disse que ninguém, aleluia, consegue resgatar a sua própria alma. Está bem claro para nós outros que, sendo nós pecadores, nós precisamos de alguém que nos ajude, nós precisamos de alguém que se levante em nosso favor. Observe nessa noite o que a Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo de número 19, verso de número 24 e verso 25. E outras vezes vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É Jesus Cristo que está falando. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Observando o que os seus discípulos dizem, e os seus discípulos, ouvindo isso, disseram, observe que os discípulos ouviram, se admiraram e disseram assim: quem poderá então se salvar? O que Jesus está dizendo aqui é que a pessoa ser rico, ela não impede de ir para o céu. Jesus, quando fala de riqueza, não está falando que a classe de rico não vai para o céu, não. Quem está botando a sua riqueza na frente do reino do céu, é disso que ele está dizendo. Quando Jesus fala aqui para o jovem rico que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, existem duas expressões, ou pelo menos duas, que são conhecidas dentro dos biblistas. Uma delas é que quando se fechava o portão da cidade de Jerusalém, fechava o grande portão frontal da cidade e tinha um lugar chamado de agulha. Neste buraco que tinha nos arrebaldos dos muros, a pessoa vinha, deixava o camelo do lado de fora e ela, se ajoelhando, passava pelo buraco. O camelo, nem se ele ajoelhasse, ele passava por esse buraco. Alguns chegam a dizer que era por causa disso que Jesus Cristo usou essa expressão. Alguns outros chegam a citar que trocaram a palavra camelo por outra palavra que significava embarcação. E dessas duas palavras, dentro do grego, botaram, o copista mudou e dizia que uma corda de segurar navio
buraco de uma agulha, mas na verdade o que Jesus estava citando ali era uma palavra proverbial. Jesus estava citando um provérbio de como é difícil uma pessoa que não se humilha, uma pessoa que não bota o reino de Deus como prioridade na sua vida, entrar no reino do céu. É disso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo acerca desse provérbio impossível. A pessoa que não tem o reino do céu como objetivo, ela vai continuar na armadilha, ela vai continuar errando o alvo, ela vai continuar longe do Senhor, ela vai continuar numa vida pecaminosa, numa vida que não agrada a Deus, numa vida que agrada somente ao diabo. A Bíblia Sagrada, ela se concorda, ela se entrelaça entre si. Não há como, aleluia, nós sermos contra o sermão que está sendo citado aqui. É pecadores na mão de um Deus errado, é pessoas que vão se deparar com Deus que muito se ira. A Bíblia Sagrada, amados e queridos, no livro de Tito, capítulo de número 2, no verso de número 11, está inserido assim: porque a graça de Deus há de se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Observe o que Tito está citando, e você conhece por demais. Tito está dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou, e trazendo agora salvação para todos os homens. Para todos os homens, Deus está aqui manifestando o seu amor. Deus está mostrando o seu amor de fato aos homens. O que é a expressão graça? Graça é um favor imerecido. Graça é algo que se movimentou em seu favor, se você tem direito algum a ela. A graça não vem porque você dizima, a graça não vem porque você tem um vestido bonito, a graça não vem por causa do seu terno, a graça não vem por nada que você fez, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. A graça só pode vir por intermédio de um Deus santo, em favor de homens e mulheres pecadores. Efésios capítulo de número 2, no verso número 8 diz assim: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas isso vem somente de Deus. A graça, ela é dom de Deus, é Deus escancarando o seu amor para conosco, é Deus mostrando por intermédio da graça que Ele nos ama, que Ele não quer que eu e você se perca, Ele não quer que nós sejamos presas para Satanás. Aleluia, aleluia. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Eu fico pensando, me permita delirar nas escrituras, ou delirar nos fatos, conhecendo que é o ser humano. Se porventura nós fôssemos salvos por nós mesmos, e não fosse Deus que estivesse movimentando em nosso favor. Observe aqui, quando as pessoas não pisariam no chão, quando as pessoas não sentariam no banco do lado de outro irmão, pessoas que não viriam para a igreja se irmão fulano viesse, pessoas que não iriam para as igrejas pequenas porque era importante demais, ele é poderoso demais, porque ele próprio se salvou, ele não precisou da graça. Paulo diz, aleluia, pois pela graça sois salvos por intermédio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Eu sou salvo porque eu tenho fé, aleluia, na graça. Eu tenho fé na graça que se manifestou em nosso favor. Romanos capítulo de número 3, do verso número 24, está inserido assim na carta magna: e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Paulo está falando que nós somos justificados somente pela graça que há em Cristo Jesus Cristo, pela graça que há em Cristo. Nós só estamos aqui por causa da graça, nós só estamos aqui
está inserido na Bíblia, porquanto está ciente de que não foi mediante a coisas corruptíveis, como ouro e como prata, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que vocês haviam adquirido por intermédio dos vossos pais. Olha o que ele diz no verso 19, olha o que ele fala: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele está dizendo que nós fomos salvos, nós fomos libertos, não com o nosso ouro, não com a nossa prata, da maneira que nós herdamos dos nossos pais, da maneira pecaminosa que eles viviam. Nós não fomos salvos por causa do nosso poder aquisitivo, nós fomos salvos por causa do precioso, do precioso, do precioso, do precioso sangue de Jesus Cristo. Aquele sangue, aleluia, que foi vertido no madeiro, aquele sangue colocado nos umbrais da porta, aquele sangue que simbolizava o fio escarlata na janela de Raabe, o sangue de Cristo, aleluia. Por isso que João, ele chega a dizer, 1 João capítulo de número 1, verso número 7, João diz assim para o meio do seu ouvido: mas se andarem na luz, como ele na luz está. Observe o que João diz: mas se andarem na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui não tem sangue de bode, aqui não tem sangue da encruzilhada, aqui não tem sangue de galinha, aqui não tem sangue de carneiro, que nos purifica, aleluia, as nossas vestes manchadas, como loja de pecado que estava. Foi o sangue de Jesus Cristo que lavou a minha veste e a tua veste. Foi o sangue de Jesus, foi o sangue de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O salmista, o profeta Isaías chega dizendo: os nossos pecados podem estar vermelhos como a escarlata. Alguns chegam a dizer que aquele vermelho como escarlata ali tipicava trapos de imundice. Trapos de imundices eram panos que a mulher usava quando ela estava nos seus dias de regra. O profeta chega dizendo: ainda que estivesse vermelho daquele jeito, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica, deixando mais branco do que a lã branca. O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder, aleluia. O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder. Pecadores na mão de um Deus irado, pecadores, aleluia, na mão de um Deus irado. Olhe para cá, por favor. Se eu fosse você, eu não sairia daqui nessa noite sem acertar meus ponteiros com o Deus vivo. Porque Hebreus capítulo 9, verso número 27, o escritor anônimo aos Hebreus, ele é muito explícito para nós outros. Você já sabe de qual é salteado, o que está inserido lá. Aleluia, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. A expressão aqui, ela vai muito mais além do que você imagina. Sabe o que está dizendo? É que quando o indivíduo peca, é colocado um ponto final na sua existência. Quando ele tem a sua vida partida daqui dessa terra, o que nós ouvimos por aí, você sabe, é que quando morre alguém famoso, alguém logo diz: bota ele no bom lugar, Deus te leva nesse caminho de luz. Isso é coisa dos espíritas. Eu trabalhei com algumas pessoas, eu trabalhei com um homem de uma sociedade secreta, que ele era contra a mentira, ele não gostava de mentira na empresa dele. Se mentisse, ele mandava embora. Eu trabalhei muitos anos com esse homem, mas interessante que ele não gostava de mentira, mas a sua vida era e é de mentir. Ele mente, aleluia, a
ele se julga, aleluia, uma pessoa de Deus. Porque mesmo ontem da cesta básica para um e da cesta básica para outro, mas quando tive a oportunidade de falar para ele de Jesus Cristo, ele sempre mudava a conversa, ele não dava quieto ao nome de Jesus. Mas interessante, aleluia, que o homem está ordenado, morreu uma só vez. Você vai morrer e eu também. Quando chegar esse dia, é colocado um ponto final. Você será julgado de tudo que você fez até aquele dia. Até aquele dia tudo está escrito, até aquele dia tudo está na memória. E a partir daquele dia não existe reza de sétimo dia, não existe missa de 14 dias, de 21 dias, de 28 dias, de 35 dias, de 42 dias, de 49 dias, de 56 dias, aleluia, de 63 dias, de 70 dias. Não adianta acender uma vela, não adianta fazer uma missa para aliviar a alma do purgatório. Neste período aqui, amados e queridos, nós seremos julgados não mais pelo Deus amoroso, não mais pelo Deus que deu o seu Filho. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa questão aqui, não é esse Deus que vai estar nos julgando, é o Deus Todo-Poderoso, amados e queridos. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, Apocalipse capítulo de número 6, verso número 15, verso 16, está inserido assim: os reis, aleluia, da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e livrai-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quando nós lemos aqui em João, está inserido da seguinte maneira: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que não aceita o Filho não vai ver a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe o que João estava dizendo? Aquele que aceita Jesus Cristo, porque aceitar Jesus Cristo corresponde à mudança de vida. Eu não posso lhe agradar, eu não posso pregar uma palavra para que você venha aqui na quarta-feira, para que você venha aqui amanhã no culto de ensino, para que você venha aqui amanhã na escola bíblica, que você venha no ciclo de oração. Eu não posso trazer uma palavra para lhe ludibriar a você estar aqui sexta-feira, ou você ser membro dessa igreja. Eu não posso usar dessa estratégia, eu não posso lhe enganar, eu não posso lhe iludir. Observe, aleluia, e diziam entre os rochedos e sobre os montes: caiam sobre nós e livrai-nos daquele que está sentado no trono, era Deus, e da ira do Cordeiro. E João diz que a ira de Deus está sobre todo aquele que não aceita Jesus Cristo. Observe a profundidade disso. Todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, a ira de Deus está sobre ele, a ira de Deus está sobre esta pessoa. Eu fico espantado que as pessoas, elas não fazem como as pessoas de Jonathan Edwards. Elas não pregam a palavra, elas não imaginam como é que são elas. Elas não dizem: essa palavra pode ser para mim, porque eu estou brincando de ir na casa de Deus. Eu vou lá quando eu quero, eu piso lá quando eu quero. Eu vou aceitar Jesus coisa nenhuma. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Ah, como disse aquele cantor demoniado chamado de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai tonto, vai abestalhado nessa conversa. Um dia nós vamos ter que ficar frente a frente com Deus Todo-Poderoso, o qual os homens gritaram: rochas e rochedo, nos mate, caia sobre nós, destrua o nosso corpo, mas não nos deixe ficar frente a frente com o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos destrua, rochedo, nos mate de vez, mas não me deixe enfrentar a ira dele.
Olha que o profeta Isaías, no capítulo 2, verso 19, ele vai dizer na Bíblia Sagrada: então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e da sua glória, da sua majestade, porquanto ele se levantou para assombrar a terra. Agora olha que coisa de assombrar diante do Romeiro. O profeta Isaías já está dizendo que ele viu os homens procurando as covas da terra. Era como se nós corrêssemos lá para o Campo Santo e procurasse uma cova aberta e pulasse dentro e falasse: coveiro, me enterre vivo, jogue terra sobre mim, mas não me deixe acertar as contas com aquele que levantou o seu trono. E o texto diz: para assombrar a terra. Agora veja aí, as pessoas têm medo de assombração. Se pega uma mulher de branco à meia-noite na encruzilhada, nego treme na base. Se passar na rua do cemitério e ouvir um grito lá de dentro, nego defeca nas calças. Se a pessoa estiver no meio da mata durante a noite e ouvir um rugido, a pessoa, a alma sai do corpo. Isso chama-se medo daquilo que ela não conhece. O profeta Isaías diz que Deus, ele se levantou do seu trono. Observe que é uma das raras vezes na Bíblia que diz que Deus levantou do seu trono, mas não levantou para fazer pose, não levantou para bater foto, não levantou para mostrar que ele é Deus. O profeta diz que Deus estava irado e levantou para assombrar a face da terra. Em outras versões diz que Deus se levantou para tremer a terra, para abalar toda a terra. É isso que Jonatas Edwards está dizendo. Pecadores na mão de um Deus irado, pecadores na mão de um Deus com ira. Você sabe por quê? Todas as vezes que eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo me deixava sempre um hiato, me deixava um espaço, melhor dizendo, dentro do que eu formulava ao que ele queria falar. Você sabe por que a ira de Deus? Você já perguntou por que Deus está irado? Jonatas Edwards, ele chega dizendo ao seu sermão, ele diz assim: Deus está muito mais irado, não os que já morreram e estão no inferno, mas ele está muito mais irado com os que estão vivos. Agora observe essa expressão, presbítero Júnior. Observe, querida Cleutis. Ele chega a dizer que Deus não estava com tanta ira com aqueles que já morreram, que estão no inferno, porque o inferno é um lugar de ausência de Deus. Você só veio aqui nessa noite, não é porque você gosta dessa igreja, porque a igreja não tem conforto nenhum, não é porque você não gosta do pastor, porque o pastor não tem atributo nenhum que faça você vir aqui, nem muito menos o presbítero, nem muito menos o diácono. Você não veio aqui por causa da nossa boniteza, você não veio aqui por causa da minha voz. A minha voz é muito feia. Você só veio aqui nessa noite porque ainda está sobre a face da terra o Espírito Santo. Você só veio aqui até contra a vontade, até pelo convite de alguém, porque o Espírito Santo, ele te conduziu até aqui nessa noite. Quando a pessoa chega no inferno, a primeira coisa que ela sente lá é a ausência de Deus. No inferno tem tudo, tem gemido, tem pessoas gritando, é lugar de dessas trevas. Assim mostrou Jesus, que o inferno é lugar de dessas trevas, onde o bicho não morre, ele continua a comer a carcaça, é um sofrimento infinito. E a primeira coisa que o indivíduo vê quando ele percebe, quando chega no inferno, é que Deus não está lá. Você está aqui por Deus, porque Deus te trouxe aqui. Você está aqui porque Deus te conduziu aqui. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, Salmo de número 9, verso número 17, está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Olha o que o salmista disse, que todo aquele que se esquece de Deus vai ser lançado no inferno. O provetista, Provérbios 24:11, ele diz assim: livros que estão destinados à morte
e os que cambaleiam para a matança, se os pode livrar. A Bíblia Sagrada de capa a capa, ela é o manual para a sua salvação. A Bíblia Sagrada, aleluia, é o manual para que você se salve. Toda vez que você chega em uma igreja, você tem que estar atento à voz de Deus falando com você. Pecadores na mão de um Deus irado é a consumação de toda a história da raça humana. Existem dois fatos aqui, me permita dizer. O primeiro fato, eu colocarei nessa ordem, é Deus derramando a sua ira, é Deus destruindo as pessoas que não aceitaram Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Foi Jesus mesmo que disse, João capítulo 12, verso número 48, aqueles que me rejeitam, aqueles que não me aceitam, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho proferido há de julgá-los no último dia. Observe aqui nessa noite, a expressão ímpio significa aquele que comete impiedade, aquele que sai do padrão divino. Isso pode estar coligado a coisas religiosas, mas dentro da Bíblia Sagrada não está definindo nome de igreja, está definindo quem tem vida ímpia, quem tem uma vida de ímpio. O ímpio, aleluia, ele tem a morada certa no inferno. O inferno não foi preparado nem para mim nem para você. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás, para seus anjos e para todos aqueles que rejeitam a Cristo. Observe aqui, Jesus está no partido da cruz, Jesus está sendo crucificado. Imagine o coração de Deus, usando de antropomorfismo, Deus olhando o seu filho na cruz, e Deus não podendo fazer nada, porque Deus havia feito esse projeto, que desde quando o homem pecou, era Jesus que iria resgatar o homem. E Jesus vendo o seu Pai na eternidade, e o Pai vendo ele na cruz, todo dilacerado. Na Bíblia Sagrada nos mostra que todas as vezes que o filho de um homem morria, ele rasgava as suas vestes em luto, em vergonha. Quando os filhos de Jó morreram, Jó rasgou as suas vestes em vergonha e em luto. Quando os filhos de Isaac morreram, ele rasgou as suas vestes. Filhos de Jacó, observe aqui, amados e queridos, quando Jesus dobrado na cruz, que o véu do templo rasgou de alto a baixo, em verdade que era para que nós pudéssemos entrar, mas alguns chegam a dizer que era Deus rasgando as suas vestes de vergonha porque o seu filho morreu. Agora Deus está sentindo porque o seu filho padeceu pelos pecadores, e os pecadores não querem Jesus. Observe aqui, isso passa pela igreja, porque tanto em Deuteronômio como aqui também João, passa por aqueles que estão dentro da igreja, mas não querem nada com Jesus. Todos esses irão padecer no inferno. E eu fico assombrado como os pastores ficam pregando uma mensagem e não pregam que as ovelhas tinham que ouvir. Sabe por quê? Porque hoje pode ser o seu último sermão, ou hoje pode ser a última pregação que você ouve e que eu prego. Portanto, fique atento, aleluia, porque Deus irá ajudar o povo. A última que eu quero trazer para vocês é que enquanto aqueles que foram desobedientes, que não respeitaram a palavra, estiverem sendo julgados por Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os lavados e remidos no sangue, vão estar vivendo de eternidade a eternidade, vão estar vivendo para sempre com o Senhor, vão estar vivendo eternamente com Cristo Jesus, olhar na sua face e dizer muito obrigado. Pecadores na mão de um Deus irado, é a mensagem que eu trouxe para a igreja, a assembleia, coluna e firmeza da verdade. Que essa palavra nessa noite enquanto guarita no seu e no meu coração,